Olá, seja bem-vindo você agora que está entrando nesse canal. E como prometido, este é a parte 2 daquele vídeo que eu gravei sobre as Sagradas Escrituras. E agora eu vou falar sobre o Novo Testamento. Mas antes de eu entrar no tema do Novo Testamento, eu vou falar de um assunto que talvez não ficou muito bem compreendido no vídeo passado, que na verdade eu perguntei se a palavra de Deus era as Sagradas Escrituras ou não. E ficou um pouco assim, meio que oculto, ficou meio incompreensível. E o que é a Bíblia? A Bíblia foi a forma que Deus encontrou de transmitir a revelação. Tanto a tradição oral, que eu falei no vídeo, antes do vídeo que eu falei sobre o Antigo Testamento, foram duas formas que Deus encontrou de transmitir a revelação. Então, eu falei nesse sentido. Então, eu vou ler um pouco aqui o que o Catecismo diz sobre isso, só para explicar um pouquinho melhor. Olha o que o Catecismo da Igreja Católica diz. Vou ler logo o que diz Santo Agostinho. Lembrai-vos de que é uma mesma palavra de Deus que está presente em todas as Escrituras, que é o mesmo verbo que ressoa na boca de todos os escritores sagrados. Ele que, sendo no início Deus, junto de Deus, não tem necessidade de sílabas, por não estar submetido ao tempo. E um pouco mais adiante, o que diz o Catecismo? Todavia, a fé cristã não é a religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus. Não de uma palavra escrita e muda, mas do verbo encarnado e vivo. Para que as Escrituras não permaneça letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna de Deus, pelo Espírito Santo, nos abra o Espírito à compreensão das Escrituras. Então, o Catecismo deixa claro aquilo que eu quis falar no vídeo passado. E encerrando já esse assunto, vamos dar início ao Novo Testamento. Como aconteceu para ser escrito o Novo Testamento. Então, vamos começar falando do cânon das Escrituras. Muito bem. A palavra cânon, vem do grego canone, que significa régua, que é, na verdade, aquilo que é usado para medir. Os gregos chamavam canone, era uma régua que media. E cânon, a igreja adotou a palavra cânon para falar sobre aquilo que iria medir a nossa vida. Como nós viveríamos a partir do momento em que a verdade nos foi revelada pelas Escrituras. Muito bem. E como é que foi determinada essa escolha dos 27 livros do Novo Testamento? Esse é um assunto um pouco espinhoso. Por quê? Porque, como eu falei no vídeo passado, os judeus de Jâmnia, por critérios nacionalistas, eles escolheram não adotar, na verdade, 7 livros, do qual não era escrito em hebraico, que não tinha sido escrito na Terra Santa e nem escrito no tempo de Esdras. E no Novo Testamento, a igreja chegou num ponto em que já ficava quase impossível a transmissão oral por causa das distâncias, por causa do crescimento da igreja. Então, eles começaram a fazer prontuários, que eram espécies de resumos daquilo que Cristo tinha falado. Fazer resumos e entregava. Alguém, vamos dizer que São Mateus ia para algum lugar e dizia, leva esse resumo aqui e lá fala desse jeito. São Lucas, leva esse resumo e vai lá e fala isso, para que a mensagem não fosse mudada. Isso aconteceu, Então, na época, no início da pregação cristã, começaram a aparecer vários outros escritos, principalmente os evangelhos chamados evangelhos apócrifos. Existia um herege chamado Marcião também que queriam
colocar vários outros livros, os 40 livros, os gnósticos, com toda a sua literatura. Então, tinha que ter uma autoridade para dizer quais eram os inspirados ou não. Então, a Igreja Católica entrou em cena e disse: os inspirados são esses. Então, eu posso dar um exemplo aqui do que é os Evangelhos Apócrifos. Eu tenho aqui um pequeno livreto chamado Os Evangelhos Apócrifos, né? É muito interessante, que tem foram os evangelhos que apareceram na época. Podemos ter o Evangelho dos Hebreus, Evangelho de Pedro, Evangelho de Nicodemos, a infância, Evangelho da infância, a dormição de Maria, história de José o Carpinteiro, Atos de Pedro, Atos de Paulo, de André, de João, de Tomé, de Felipe, de Tadeu, e sem falar em várias outras epístolas apócrifas da época. Então, a igreja tinha que dar um basta e dizer: olha, tudo que está escrito, fora isso aqui que nós consideramos como inspirado, não veio da boca de Jesus Cristo. Não, porque eles escutaram aquilo que Cristo falou. E mesmo aqueles que não escutaram, mas escutaram daqueles que foram discípulos de Cristo. Então, a tradição apostólica não deixou o Evangelho morrer, né? Então, isso é muito interessante. Então a igreja disse: olha, só são 27 livros e ponto final. Acabou. Mas como pode? Como aconteceu a inspiração dos evangelhos? Leão 13 vai dizer que é o impulso, né? A inspiração é o impulso sobrenatural pelo qual o Espírito Santo excitou e conduziu os escritores sagrados, né? E lhe prestou assistência para que eles não omitissem nada. Mas essa inspiração se deu porque primeiro eles escutaram. Ou seja, o Espírito Santo só impulsionou a colocar para fora aquilo que eles já tinham dentro, né? Então na verdade, fora isso, foram várias brigas, vários concílios para poder se chegar a um cânon do Novo Testamento. E esse cânon não se diferencia nada do cânon dos evangélicos, ou seja, 27 livros, tanto para o Novo Testamento dos católicos, como para o Novo Testamento dos evangélicos. Só que aceitam a autoridade da igreja que disse: esses 27 são, aqueles não. E ponto final.